Oi galera, tudo bem? Aqui é a Maia Briefs e hoje eu vou contar pra vocês aí como é que foi minha experiência em um cruzeiro. Bom, então pra quem não sabe, essa é a primeira vez que eu tô fazendo um cruzeiro na minha vida. A gente pesquisou vários cruzeiros que tinha por aí, vários roteiros. A gente acabou por escolher o MSC Seascape, que é um navio super novinho. É a primeira temporada que ele está em alto mar. Ele faz a rota aqui no Caribe, ele sai de Miami, faz a volta por Cuba, Paraná, Jamaica, nas Bahamas, em Ilhas Caimã, no México e volta para Miami. Então a gente pesquisou muitos cruzeiros para fazer, inclusive alguns no Brasil. A nossa ideia inicial era ter feito um cruzeiro mesmo ali que desce para Buenos Aires, Montevidéu, Punta del Este. No fim, a gente, com tanta pesquisa, a gente acabou por optar nesse aqui, justamente por ele ser um navio bem novinho e ele tem muita atração, muita coisa para fazer. Então a gente ficou super empolgado por isso. Os cruzeiros ali do Brasil, eles são um pouquinho mais antigos e também tinha o MSC Seashore. O Seashore ele é exatamente o irmão gêmeo do MSC Seascape, que é o que a gente está fazendo. A gente quase optou por ele também, mas no fim a gente acabou escolhendo esse daqui por ser no Caribe, então a gente também não conhecia o Caribe e a gente ficou super empolgado por vir conhecer. A maior diferença aí, então, é que o que fez a gente escolher vir para o Caribe é porque, como a gente já tem o visto americano e ele sai de Miami, isso não ia ser um impeditivo para nós escolher aqui. E também os valores davam uma diferencinha, mas não era uma diferença muito absurda. No fim, a diferença maior mesmo seria comprar a passagem para Miami, que se tornaria um pouco mais caro. Mas o consumo dentro dele, os do Brasil também são equiparados a dólar, ou seja, dentro do navio vocês vão pagar como se tivessem em dólar também. Então, no fim, a diferença entre eles maior realmente é a passagem, mas para nós era uma diferença que iria valer a pena a gente pagar para isso. Aproveitamos então que a gente tinha algumas milhas guardadas para comprar nossa passagem para Miami, então isso também acabou sendo um ponto super positivo, porque nossa passagem foi super baratinha, porque no fim os valores das cabines mesmo não dava tanta diferença. E como no Cruzeiro do Brasil também ele é baseado em dólar lá dentro, não ia dar tanta diferença assim do cruzeiro aqui no Caribe. A gente pesquisou muito também sobre pacotes de bebida, porque tem várias opções de pacotes de bebida para comprar. Apesar do cruzeiro ser all inclusive, não é tudo incluso. Vocês acabam às vezes tendo que pagar por alguma coisa diferente se vocês quiserem. Por exemplo, vocês vão ter comida liberada no Marketplace, mas se vocês quiserem um restaurante, alguma coisinha um pouco mais sofisticada, é pago separado. Assim como também a questão das bebidas. As bebidas, tem algumas que são inclusas, alguns sucos, cafés de máquina mesmo, mas a bebida mais top, que seria drinks, bebidas alcoólicas, Coca-Cola em lata ou até mesmo café expresso e coisas assim, acaba sendo pagado separado. Ou se vocês quiserem, então, vocês podem optar por comprar algum pacote de bebida. A gente acabou pegando um pacote de bebida que é o Pack Easy. O Easy, ele dá direito a alguns tipos de drink, os mais baratos, mas pelos nossos cálculos não valeria pegar um Easy Plus ou alguma coisa assim, porque a diferença era muito pouca no que vocês poderiam escolher, porém o valor ia ser muito maior. A gente também pensou no começo em não pegar nenhum pacote de bebida, porque a gente fez os cálculos, mais ou menos o pacote de bebida dava em torno de quase R$2.000 por pessoa, então isso acaba sendo um custo muito alto. A gente acabou calculando aí, dividiu nos 7 dias, esses R$2.000 por pessoa, quanto iria dar de bebida para cada um. E a gente teria que tomar muita bebida para valer a pena. Mas para nossa experiência então ser completa, a gente não ficar na vontade, a gente acabou comprando o pacote de bebida Easy. E agora a gente está aproveitando super, porque a gente está tomando vários drinks aí, a gente não está se preocupando com o valor, porque a gente acabou pagando por algo e agora a gente tem que fazer render, né? O próximo detalhe então é sobre as excursões. Principalmente aqui no Caribe, na Rota do Caribe, tem muitas excursões, porque a gente para em vários locais diferentes. Na Jamaica tem excursões para ver os rios, para ver as cachoeiras, tem Georgetown para conhecer a cidade, para nadar com golfinho, para
ver tartaruga. E na Costa Maia também, seria a nossa última parada, teria as pirâmides, teria muitas coisas para ver. Então a gente pensou, será que a gente compra alguma excursão? Porque vocês também podem optar por não comprar excursão nenhuma no navio e quando chega no local, no desembarque, vocês podem comprar na hora lá com outras pessoas, que não seja da MSC. A gente percebeu que os valores fora do navio é muito mais barato para as excursões. Mas a gente ficou com medo por causa de um único detalhe, que seria a hora de saída e a hora de chegada. Tinha algumas excursões, às vezes, que davam quase 4 ou 6 horas de excursão e o nosso tempo de sair do navio e voltar para o navio é muito curto. Então, às vezes, essas 4 horas acabava sendo o tempo quase máximo que a gente tinha para ficar fora. E se a gente escolhesse, então, ver alguma excursão em cima da hora, saindo do navio, a gente primeiro que não iria ter prioridade para sair do navio, porque a gente não ia ter nenhuma excursão marcada. A gente poderia ser um dos últimos a sair do navio e isso pode levar até 2 horas para conseguir sair do navio. E também acabaria que até a gente encontrar algum pacote de excursão que a gente quisesse no local, poderia perder muito tempo aí. E isso iria nos limitar muito na escolha de fazer alguma excursão ou não. E comprando com a MSC os pacotes de excursão, vocês têm a prioridade para desembarque por causa da excursão de vocês. Ele já é tudo programado certinho. Por exemplo, a gente fez uma excursão agora nas Ilhas Caimã. A gente tinha o horário certo para sair, o ponto de encontro. A gente pegava o ônibus com a galera do próprio navio, fazia a excursão de boa e voltava na hora corretinha. Então é muito menos estresse, muito mais tranquilo, apesar de ser um pouco mais caro mesmo do que comprar no local. Vocês ficam bem mais garantidos e isso é um ponto super positivo. Outro detalhe, então, que a gente estava muito em dúvida como seria e estava um pouco preocupado, seria sobre o balanço do navio. Porque a gente já andou de trem e o trem ele balança bastante. Foi uma experiência meio estranha, porque depois que a gente saiu do trem, a gente tinha a sensação de que ainda estava balançando, sabe? Então a gente ficou meio assim, tipo, cara, será que a gente vai ter essa sensação também de, tipo, tá balançando e do labirinto ficar meio fora por causa do movimento aí no barco? Mas vou dizer assim, apesar de tudo, é super tranquilo. Assim, não dá pra dizer que vocês não sentem mexer, porque na verdade dá pra sentir o tempo todo a onda batendo e o navio mexendo, principalmente quando a gente senta ou quando deita, porque quando a gente tá caminhando ainda acaba não sentindo muito, mas quando a gente para, a gente sente que ele tá mexendo bastante. Inclusive ontem, que foi um dos dias que a gente passou o dia inteiro no navio, a gente ainda passou por uma parte que as ondas estavam muito agitadas, então a gente sentia muito ele mexer. Tava até ruim assim um pouco de caminhar, às vezes dava uma... opa! Mas de modo geral assim, não é muito difícil ficar enjoado com esse balanço. Para dormir até inclusive é bem gostosinho, porque dá um balanço muito suavezinho, muito bom. Mas vou dizer assim, no começo é realmente um pouquinho estranho, mas logo se acostuma e não é nada que, tipo, meu Deus, que horrível. Eu achei que eu ia ter um pouquinho de medo porque eu tenho um pouco de tensão, assim, de estar em alto mar. Inclusive, toda vez que eu faço passeio com esses barquinhos pequenininhos, cara, eu sempre, tipo, fico muito tensa, porque pra mim é horrível. Mas aqui não, o navio é muito grande, então a gente, tipo, se sente super seguro aqui dentro. Sobre internet a bordo. A internet, obviamente, se vocês quiserem, vocês pagam separado por dia. A gente optou por não pegar e compramos um eSIM para o celular de internet, que basicamente a gente escolhia a internet onde a gente fosse parar. Então a gente escolheu ter internet em Miami, a gente escolheu ter internet na Jamaica, nas Ilhas Caimã, no México. Então, como tinha um intervalo aí de um dia navegando para 2 dias parado em terra, a gente achou melhor pegar esse pacote de internet, que iria nos dar um pouco mais de liberdade, por exemplo, em Miami, para conseguir pegar Uber e coisas assim, mais tranquilo, sem se preocupar com estar no navio, do que comprar a internet a bordo, porque no fim a internet ela não é assim tão boa, é um pouco fraca e é muito caro. A gente não acha que vale a pena, até porque a ideia de fazer férias é curtir, é descansar. Então até um pouco dá uma desintoxicada da internet, sabe? Porque isso às vezes a gente acaba se prendendo muito no fato de ver notificação e ver isso, ver aquilo e conversar. E a gente acaba não aproveitando bem nossas férias. Então por isso a gente optou por pegar a internet só nos países onde a gente fosse parar.
que seria ali tipo um acesso rápido para fazer um check-in, ou postar uma foto, ou conversar com alguém. Seria bem mais tranquilo assim. Valeu super a pena esse tipo de escolha. E o último detalhe então que eu gostaria de falar é sobre o aplicativo da MSC. Vocês, apesar de não ter internet a bordo, se vocês optarem, né, obviamente, por não ter a internet a bordo, vocês têm que conectar aqui no Wi-Fi para conseguir acessar o aplicativo. O aplicativo ele funciona sem internet. Vocês não precisam se preocupar em ter a internet para acessar ele. O aplicativo é super importante porque é nele que vocês vão ver cardápio dos lugares, o itinerário do dia. Apesar deles darem impresso sempre isso no quarto de vocês, vocês podem acessar pelo aplicativo de onde vocês estiver no navio. E se vocês tiverem algum acompanhante, se vocês quiserem ir para cada lado aí no navio, vocês podem conversar pelo aplicativo mesmo sem internet também. Só que vocês têm que estar logado ali no aplicativo, porque não aparece uma notificação de mensagem no celular. Esse é o único ponto meio ruim que a gente achou. Porque daí, tipo, se o Fabiano, por exemplo, fosse em algum lugar e eu quisesse falar com ele, eu ia mandar ali pelo aplicativo, mas ele ia ter que estar dentro do aplicativo para ver que ganhou uma nova mensagem. Então acaba sendo um pouco ruim, mas o lado bom pelo menos que tem esse coisa de mensagens aí, para, por exemplo, a gente que não tinha pego o pacote de internet, valeria um pouco a pena. No aplicativo também é onde vocês vão agendar aí o que vocês querem fazer durante o dia, mas só para ter uma organização mesmo, nada que tipo ele vai te mandar um lembrete. Não é assim que funciona. Mas no aplicativo ali vocês veem o que vai ter no dia e vocês podem agendar o que vocês mais gostam para ir se planejando aí o roteiro. E tem várias informações bem legais lá sobre desconto em algumas lojas, sobre o spa, sobre, enfim, várias coisas importantes aqui durante a viagem. E também ele mostra qual que é o dia, qual que é a temperatura do local, coisas assim. Então eu realmente não estava com muita expectativa sobre o aplicativo, porque geralmente esses aplicativos assim, eles sempre dão algum probleminha. E no fim eu achei que ele não funcionou bem, então eu recomendo. As comidas aqui no cruzeiro também, eu fiquei meio ressabiada por questão de tempero e coisa assim. E geralmente quando você vai, às vezes, num lugar que não é habitual de comer, tipo em outro país, assim, pode correr o risco de ser muito apimentado, muito temperado, um pouco diferente do paladar que a gente está acostumado. Mas aqui foi super de boa, tipo, na real as coisas quase não tem muito tempero no Marketplace. A não ser, claro, que vocês vão em algum restaurante específico, daí a comida é bem feitinha, assim. Não que a do Marketplace seja mal feita. Por exemplo, a gente janta todas as noites no Skyline, que é o restaurante que a gente tem direito a ir sem pagar nada. Nele, assim, as comidas são muito boas, super temperadinhas. Até, inclusive, teve um dia que a gente comeu lagosta. E, tipo, foi a primeira vez que eu comi lagosta na minha vida. E o cheiro é muito horrível. Então me deixou meio traumatizada por isso. Mas em questão de tempero, assim, foi super tranquilo também. Eles têm bastante coisas aqui para quem tem intolerância, para quem tem algum tipo de alergia. Então vocês podem ficar bem tranquilo quanto a isso, que não vai ter problema. E sobre comunicação. A comunicação aqui, a gente pensou que fosse encontrar mais brasileiros, mas na verdade aqui não tem tanto brasileiro assim. E a gente não sabe falar muito bem inglês, a gente sabe tipo super básico só para poder se virar mesmo. Aqui os tripulantes, a maioria deles é tudo de fora. E essa galera que é de fora, eles sabem falar inglês e sabem falar geralmente outra língua também. Vários deles sabem falar em espanhol. Então, se vocês têm algum problema com falar inglês, vocês podem tentar no espanhol também. Mas as línguas que eles mais falam realmente é o inglês, italiano e francês. A gente achou muito francês aqui. As informações que o capitão, eles ali dão no navio, nos altos-falantes, que às vezes eles dão alguma notícia, alguma informação, eles sempre dão também informação em espanhol, então é bem tranquilo quanto a isso. Os papéis que a gente recebe sobre itinerário, sobre informações a bordo também, todas essas a gente recebe em português. Porque no nosso cadastro lá tá que a gente é do Brasil, então eles têm todo o cuidado possível aí para nos dar todas as informações ali no papel em português. Mas assim, às vezes acaba sendo difícil, ainda mais se a gente encontra alguém que tipo é nativo de falar inglês. Eles geralmente não sabem falar outra língua, eles não sabem falar espanhol. Geralmente só sabe quem falar outra língua quem realmente é de um outro país e daí acaba se esforçando um pouco mais aí.
Mas então acho que é isso, pessoal. Essas foram algumas observações aí que a gente pôde perceber no nosso cruzeiro aí que a gente fez. Foram 7 dias e hoje é o nosso último dia, aliás. Mas vou dizer assim, vale total experiência. Mesmo que nem eu, assim, que tenho um pouco de receio de estar em alto mar, eu acho que foi super tranquilo. É um passeio muito legal, porque a gente conhece vários locais diferentes em umas férias só. E também pelo fato de poder simplesmente descansar, porque quando a gente está aqui no navio, a gente não está se preocupando muito em tipo, meu Deus, vamos conhecer isso, vamos conhecer aquilo. Não, a gente mais relaxa, sabe? Então acho que realmente é algo que eu faria mais vezes, talvez... Obviamente não o mesmo roteiro, então é algo que eu recomendo mesmo. E todo mundo que eu falei assim que já fez cruzeiro, todo mundo já fez mais de uma vez. Então eu sempre pensei, não, se o pessoal repete, eu acho que é porque a experiência realmente é legal. E sim, é mesmo. Pelo menos uma vez na vida vocês têm que fazer um cruzeiro para ver como é que é. Mas então é isso aí, galera. Não deixem de se inscrever aí no canal, deem joinha, comentem aí embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem perguntar aqui que eu vou responder vocês. E se vocês tiverem algumas outras dicas também que quiserem compartilhar aí com o pessoal, comentem aí, porque isso pode ajudar outras pessoas também. Mas não deixem de dar o like e se inscrever aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E a gente sempre dá dicas aí de viagens e coisas assim, principalmente sobre Granada e Canela. Então é isso aí, gente. Até mais. Até o próximo vídeo.